Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no episódio 02 da consultoria Padronizando. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar com o Cezinha, que ele é de Curitiba e está com dúvidas aí na parte da captação das imagens aéreas. Então a gente vai começar aqui com ele e já começando logo aí com os dois pés nas caixas dos peitos, né, para matar logo aí essas dúvidas. Me conta aí, Cezinha, qual é a sua maior dificuldade aí na parte da captação das imagens? Eu acho que são duas, né? Tem a própria parte de pilotagem, que a gente vai melhorando com o tempo, óbvio, com o treinamento, mas o que eu tenho tido bastante dúvida é na configuração, principalmente na configuração do drone, no sentido de captação das imagens, de cor, de ISO. Por quê? Porque como se você captar na forma automática, e aí depois que você tentar compor um vídeo, onde você use outras câmeras, por exemplo, câmera do celular, câmera de um GoPro e o drone para fazer a filmagem do drone para completar esse vídeo, você tem uma diferença tão grande de uma captação para outra que, da forma não profissional, que é a minha, amadora, fica muito difícil você equalizar essas cores. Então, acho que eu tenho pecado muito na captação da GoPro, né, e na captação do drone, na configuração inicial ali, para depois a gente ter pelo menos uma harmonia na coloração, né? Então, pelo que eu entendi aí, a sua maior dúvida é na parte de dar um match nas duas imagens, no caso da GoPro com a imagem do drone, que é o Mini 3, certo? Principalmente o que eu mais uso, né? 90% é a captação via celular, um iPhone 14, e eu faço o complemento dos meus vídeos com as imagens de drone. Então é a maior dificuldade. GoPro eu uso, mas eu uso muito pouco. Tá. Então, no caso, você utiliza mais o iPhone com o drone, certo? Esse material você edita em qual programa? Eu estou no CapCut. CapCut. Tá. Então, vamos lá. A gente tem... para computador, tá? Para desktop. Tá, então, mesmo assim, aí a gente já começa em alguns problemas. Beleza. Próxima pergunta. Como você grava no seu drone? Eu tinha usado até então geralmente o modo automático. Era mais prático. Mas aí eu tenho muita variação do branco, principalmente, não consigo equalizar. Mas, assim, 90% dos meus voos é no modo automático, até porque a minha dificuldade é justamente essa de entender um pouquinho mais da configuração para sair do modo automático. Então, vamos lá. Você tem aí dois problemas graves, vamos dizer assim. O primeiro problema grave, você não consegue configurar a câmera do seu drone ou do seu celular, tanto faz, no modo manual. Porque você não tem o conhecimento da tríade, né, da tríade de disposição, que é, ou, no caso aí, né, do ISO, abertura e shutter speed. Você não tem esse conhecimento. Então, vamos lá. O que é que acontece aí? Lhe passar esse conhecimento aqui, eu consigo lhe passar, certo? Agora você vai ter que praticar bastante, ok? Então a gente vai primeiro, eu vou lhe perguntar aí agora o seguinte: você quer que eu fale sobre como você fazer essa configuração de ISO, abertura, shutter speed? Porque você tem duas dúvidas e são duas dúvidas que as duas se completam, mas uma é diferente da outra. Uma é utilizar a câmera no manual. A outra é você dar um match de cores em uma câmera e em outra câmera, certo? As duas até que se complementam, mas são coisas distintas, ok? Então, qual das duas você quer que a gente fale aqui nessa? Porque, na verdade, a gente tem aqui de 30 a 40 minutos, mais ou menos. Eu não vou conseguir lhe passar tudo nesse tempo. Qual das duas você prefere? Eu acho que é um resumo justamente da configuração, tá? Tá, então vamos lá. Para configuração, primeiro ponto que você deve observar aí é balanço de branco. Balanço de branco, você tem que saber o seguinte: lá no seu drone, você vai ter ali, eu não lembro se o Mini 3, você consegue configurar o Kelvin
né, de sair de 2.000 e ir até 10.000, ou se ele tem, né? Então pronto. Então você vai fazer o quê? Eu vou lhe passar uma pescazinha, né, depois pelo próprio WhatsApp, mas você pode encontrar isso no próprio Google. Se você colocar aí balanço de branco, é uma pescazinha de qual é a temperatura de cor que você vai colocar de acordo ao horário que você está, certo? Por exemplo, dia de sol, você vai colocar 5.000 a 5.500, certo? Pôr do sol, mais ou menos ali uns 3.000. Se é já no anoitecendo ali, já pegando uma luz mais azul, você já vai para uns 10.000, 9.000 a 10.000, certo? Então, sombras, 6.000, 6.500, certo? Então, é a primeira configuração que você deve fazer. Aí isso, eu já aproveito e lhe digo o seguinte, isso se complementa no match de cores. Por quê? Você tem que gravar os dois na mesma tonalização. Se você deixa no automático, o seu drone, porque o balanço de branco significa, funciona de qual forma? Você tem aqui, eu tenho os meus dois olhos, você tem o seu, beleza? Mas se você tiver qualquer tipo, ou eu tiver qualquer tipo de erro, vamos dizer assim, porque o nosso olho ele foi feito perfeito, tudo que é branco, não importa a luz que você tenha, o olho vai ver branco, mas suponhamos que você tenha qualquer tipo de problema, ou eu tenha algum tipo de problema, o que você vê branco, eu já não consigo mais ver branco, certo? Eu estou falando isso modo grosseiro, né, para você entender um pouco, mas basicamente é o quê? A câmera do seu drone, ela tem uma ciência de cores. A câmera do seu celular já tem outra. São empresas diferentes que criam equipamentos diferentes, então isso vai ser diferente. Então, para uma câmera, ela pode achar que o branco está em 5.000 kelvins, e para outra câmera, o do celular, por exemplo, pode achar que o branco vai estar em 6.000 kelvins. E daí não vai equalizar. Você pode até equalizar isso, mas de uma forma muito mais difícil na pós-produção, né, na colorização, certo? Então, o que você tem que fazer é o quê? É calibrar essa cor na hora da captação. Então, se você vai colocar 5.000 em uma, você vai colocar 5.000 também no outro, certo? Aí você já entendeu. Aí, depois disso, o que é que você tem que configurar? Você tem que configurar o ISO. O ISO em cada uma não precisa ser igual. Não precisa. O ISO não precisa ser igual nas duas câmeras. Não precisa. Por quê? Porque o sensor do drone pode ser diferente do sensor do iPhone. Com isso, você pode ser que no celular você precise colocar ISO 200. No drone, você colocar ISO 100. Então, se você colocar ISO 200 também no drone, pode estourar, certo? Isso aqui eu estou alucinando. Eu só quero dizer que você entenda que o ISO não precisa ser igual, ok? Não precisa ser igual. O que precisa ser igual é o shutter speed, né? Basicamente, precisa ser igual para você ter uma equalização em que? Na parte de movimentação, né? Aí já não entra mais na parte de cor, mas na parte de movimento, tá certo? Só que dependendo do lugar que você vai filmar, você não vai conseguir deixar no iPhone a mesma configuração do drone, porque no drone é muito mais fácil você conseguir utilizar filtro ND. No celular, você pode até utilizar, mas você vai ter que colocar uma peçazinha na frente da câmera e tal, para poder conseguir colocar um filtro ND. Eu faço isso, né? No celular? No celular, né? Pronto, então ótimo, beleza. Então, daqui a pouco a gente chega no ponto de filtro ND. O primeiro passo que você precisa aprender é sobre o ISO. O ISO, ele é o quê? Ele é a sensibilidade do sensor, ok? Então, essa sensibilidade funciona da seguinte forma. Você tem ISOs, dependendo aí, até o celular, acho que ele vai ter ISO 50 ou menos do que isso, e pode ir até ISO 10.000, 25.000, o topo dele, né, o mais alto, pouco importa. Você não precisa saber até quanto ele vai. Mas no drone, ele vai aí de 3.200 a 6.400 ou até 12.000, dependendo do drone, certo? Então, o ISO, ele é o quê? Essa sensibilidade. Quanto menor esse número, ISO 100, por exemplo, menos luz vai entrar no sensor. Menos sensível vai ser o sensor à luz. Certo?
Então ele tem menos sensibilidade. Quanto mais você aumenta esse ISO, mais sensível o sensor fica à luz. Então significa o quê? Durante o dia, você tem o quê? Muita luz. Isso a gente falando de um lugar aberto, ok? Ao ar livre. Você tem muita entrada de luz. Se você tem muita entrada de luz, o ISO vai ser o quê? ISO baixo. Por quê? Porque você não precisa deixar o sensor com uma sensibilidade alta. Correto? Aí você não precisa que o sensor tenha uma sensibilidade alta, então você diminui esse ISO, você vai deixar no mínimo possível em cada um dos equipamentos, tanto faz se for 50 ou 100 no drone, certo? Você vai deixar o mínimo. Aí o ISO, só para você saber também, quanto maior esse número, menos qualidade você tem na captação da imagem. Então você tem aquele ruído, ok? Então você vai gerando ruído para a imagem. Não significa que se você chegar até ISO 800, ISO 1600, você vai perder muita qualidade. Não é isso. Você pode utilizar ISO 400 sem problema nenhum, ISO 800 sem problema nenhum. Isso depende muito mais de quê? Do sensor da câmera, tá certo? Então você pode subir o nível do ISO sem problema. O que você não pode é o que eu não aconselho, na verdade. Não é que você não pode, é que eu não aconselho é você chegar no último número do ISO, que aí você já gera muito ruído para sua imagem, tá certo? Quando é que eu utilizo um ISO muito alto? É quando a qualidade é menos importante do que a captação da imagem. Um exemplo muito prático. Você está ali fazendo uma filmagem jornalística. E aí tá um cara batendo em outro, por exemplo, uma briga. A captação dessa imagem é muito mais importante do que a qualidade. É tipo Jornal Nacional com uma foto de câmera de segurança. Então, a qualidade não importa ali. O importante é a imagem sair na gravação. Então, o ISO é isso. Quanto maior o ISO, mais luz você vai ter. Então, se é durante a noite, você vai aumentando o ISO. Se é durante o dia, você vai estar com o ISO mais baixo. Se você está em um lugar interno, mas mesmo que seja durante o dia, mas você tem pouca luz, você vai ter que aumentar o ISO, tá certo? Depois a gente tem a abertura do diafragma. A abertura, você só vai conseguir mexer no seu iPhone. No drone você não vai conseguir mexer, mas ela está lá. No seu drone, que é o Mini 3 Pro, é o Mini 3 Pro, não é isso? Então, você tem o Mini 3 Pro, você vai ter a abertura fixa em 1.7, certo? A abertura, ela é simbolizada pela letra F, né? Então, se você olhar em algumas câmeras, em alguma coisa, você vai ver lá F de tal número até outro número. Então, você tem ali F1.7. Quando você tem esse número baixo, significa que você vai ter uma abertura maior, certo? Então, quando você tem essa abertura maior, você vai ter mais entrada de luz. Então, o número menor, você tem uma abertura maior. Veja que é ao contrário. O ISO, quanto maior é o ISO, mais luz você tem. Na abertura é o contrário. Quanto menor o número, mais luz você tem. Certo? Então, só para você entender, mas no seu drone você não vai mexer. Ok? No seu celular, você já deve aprender isso. Então, se você colocar lá, no iPhone, no 14, eu não lembro, não lembro se ele tem o modo Pro, já diretamente no aplicativo dele, certo? Então, se ele tem um modo Pro, você vai conseguir configurar isso, né, essa abertura. Nos outros não tem esse modo Pro, você tem que instalar outro aplicativo, né, para ter essa configuração de ISO, abertura e tudo mais. Então, você configurando, você vai poder subir, né, ir para um número, por exemplo, F11, F12, F22 e descer até o mínimo da abertura, que eu não sei a do iPhone, ok? E aí, quanto menor esse número, mais luz vai ter na imagem, certo? Quanto maior esse número, menos luz. Beleza. Além disso, que tem outra pegadinha, é a profundidade de campo. Você pode ver aqui na minha tela que eu tenho aqui o meu rosto focado, pelo menos eu acho que está focado, e o fundo aqui desfocado, certo? Isso aqui se chama profundidade de campo. Então, se eu me aproximar aqui da câmera, só fazer um teste, ó, o meu rosto já começa a desfocar.
Se eu mostrar a mão aqui, ela já fica mais desfocada, tá certo? Então, a profundidade de campo nessa minha câmera aqui que está gravando é mais ou menos aqui de uns 30 centímetros, mais ou menos. Então, tudo que for para frente fica desfocado e tudo que for para trás dessa profundidade também vai ser desfocada. Então, quanto menor esse número, menos profundidade de campo. Certo? Quanto menor esse número, menos profundidade de campo. Então, significa que se você tiver no seu iPhone, por exemplo, e você tiver ali em f1.7, 1.4, que eu não sei até quanto ele chega, aí tem que olhar, 2.8, significa que você vai focar, por exemplo, o rosto e vai desfocar o fundo. Certo? Então, você vai ter menos profundidade de campo. Se você aumentar esse número, por exemplo, para f22, você já vai ter tudo focado. Você não vai ter mais essa profundidade de campo baixa. Então, você já vai focar tudo. Então, é muito mais utilizado para fotos de paisagem, que aí você tem foco em tudo. Ok? Quando você quer fazer uma foto mais de detalhe, foto ou vídeo, aí utiliza uma profundidade baixa. Então, o F vai ser ali um f1.4, 1.7, 2.8, ok? Beleza. E aí você tem mais entrada de luz. E a velocidade do obturador, o shutter speed, ele é mais complicado. Ele é um dos mais complicados. Vamos lá. O shutter speed, ele é a velocidade em que, no caso do drone, o sensor vai ligar e desligar, já que é um sensor eletrônico, certo? Então, o sensor vai ligar e desligar. Com isso, você vai ter ali 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6, 8 e por aí vai depender da câmera. Depois, você tem o 1 segundo fracionado. Então, você vai ter 1/10, 1/20, 1/30, 1/320, 1/3200. O que é esse número 1/3200? Significa que você está pegando 1 segundo e fracionando por 3.200 vezes. Então, você vai pegar 1 segundo e dividir por 3.200. O que é que tem isso? O que é que acontece nisso aí? Se você for fazer uma foto, por exemplo, significa que o sensor vai ligar e desligar em uma velocidade de 1 segundo dividido por 3.200. Isso é muito rápido, correto? 1 segundo dividido por 3.200 vezes, então é muito rápido. O que é que acontece com isso? Acontece que quando vai fazer a foto, isso serve para foto ou para vídeo, tanto faz, só que na foto é mais fácil de explicar. Quando você vai fazer uma foto, o sensor vai ligar e desligar, certo? Então ele vai, suponhamos que ligar é ele aqui e desligar ele está fechado. Então ele vai fazer bem rápido, certo? Então quando ele faz esse movimento bem rápido, entra pouca luz no sensor, porque ele está ligando e desligando bem rápido, entra pouca luz, e todo movimento que estiver passando na frente do sensor vai ser congelado. Certo? Por quê? Porque ele ligou e desligou bem rápido. Então, tudo que estava passando na frente dele foi congelado. Isso é em velocidades mais altas, né? Quando você tem ali uma velocidade de 1/50, 1/60, 1/100, esse movimento também vai ser congelado. Só que dependendo da velocidade do objeto, você não vai conseguir congelar esse movimento, porque o objeto já é muito rápido, certo? Então, para você congelar o movimento de uma tartaruga, por exemplo, 1/30 você congela o movimento da tartaruga, porque ela está muito rápido, está muito devagar. Agora, para você congelar o movimento, por exemplo, de um beija-flor, um carro de Fórmula 1, você só vai conseguir aí a 1/3000, 1/2500, dependendo aí da velocidade que o beija-flor está batendo as asas. Por quê? Já é muito rápido esse movimento, certo? Então, por exemplo, se a gente for fazer fotos de shows em que a pessoa, o cantor está ali dançando ou se movimentando, no mínimo 1/125. Porque mais baixo do que isso, dependendo do movimento que ele esteja fazendo, vai ficar borrado. Vai ficar com
parecendo, a gente chama de vurto, né? Não sei como é que você fala aí, mas fica aquele movimento borrado. Então, não vai ter uma boa captação. Isso na fotografia, certo? E no vídeo, né, tem outras coisas que você precisa aprender também, né? Mas para ser mais rápido, mais prático, é isso. Então, se você precisa de iluminação, assim, desculpa, eu falei só do movimento e não falei da iluminação. Na iluminação, o shutter speed é o quê? Se você tem um shutter speed alto, né, rápido, no caso 1/120, 1/320, quanto maior esse número depois do 1 barra, quanto maior o número depois da barra, menos luz vai entrar no sensor, certo? Quanto maior esse número, menos luz vai entrar no sensor. Quanto menor esse número, mais luz entra no sensor. E aí você tem que fazer da seguinte forma: se você pegar isso em degraus, vamos dizer assim, 1/3200 vai estar lá no topo de menos luz, e aí você vai descendo, 1/320, 1/100, 1/10. Quando você chega em 1 segundo, significa que 1 segundo é o quê? Muito mais luz do que 1/320. Por quê? Porque aí você já está em 1 segundo, você não está mais fracionando 1 segundo. Então você vai ter muito mais entrada de luz. Com isso também você vai ter muito mais movimento. Então você vai conseguir capturar o movimento que o objeto está fazendo, certo? Então, para você fazer, por exemplo, aqueles movimentos de longa exposição, né? De luz, ali de carro e tudo mais, certo? Então você vai colocar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e por aí vai. Então você vai no shutter speed e você mexe com iluminação e com movimento. Isso na fotografia. Na filmagem, o princípio é o mesmo, só que existem algumas regrinhas, né? A regra mais utilizada, e muita gente só sabe dessa regra, que é a mais difundida aí na internet, mas não é a única, tem outras regras e as pessoas utilizam bastante no cinema essas outras regras, mas a mais utilizada é a regra dos 180 graus, onde a velocidade do obturador, no caso o shutter speed, vai ser o dobro do seu FPS. Você sabe o que é FPS? Frames por segundo, né? O frames por segundo, isso aí. Então, se você está gravando, suponhamos ali 4K, 24 FPS, você vai dobrar esse número de 24 e você vai colocar esse número no shutter speed. Essa é a regra dos 180 graus, ok? Existem outras regras também, mas não vou complicar sua cabeça aí não. Existe a regra dos 360 graus, existe a regra dos 90 graus, existe a regra dos 160 graus, ok? Repete para mim essa do 180. A do 180 é o dobro do FPS. Então, o shutter speed, a velocidade do obturador, vai ficar o dobro do seu FPS. Okay? Então, se você estiver gravando a 24, você vai duplicar esse valor vai ser o shutter speed, no caso vai ser 1/50. Se você estiver gravando em 60 FPS, você vai dobrar esse valor e vai ser o valor do número do shutter speed, né? Então vai ser 60 vezes 2, 120. Vai ser 1/120 no seu shutter speed, ok? Então, sabendo desses 3 parâmetros, o que é que você vai fazer na sua captação aí de celular e na sua captação de drone? Primeiro passo, configurar o balanço de branco. É o primeiro passo. Segundo passo é você configurar, isso eu estou falando de filmagem, certo? Na fotografia você não precisa dar esse match de cores, né? Mas na filmagem, segundo passo, shutter speed. Filmagem, sempre o primeiro passo é ajustar o shutter speed. Então, o shutter speed, você vai colocar o dobro do seu FPS, certo? Depois, você vem para ISO. No caso, se for do drone, você vai colocar o mínimo e a abertura já vai ficar ali em 1.7. No seu celular, você vai colocar também um mínimo, isso vai depender, claro, né, do local que você está fazendo a filmagem, se é um lugar interno, se é à noite, se é um lugar externo, isso vai depender do lugar. Então você vai colocar o mínimo e no seu celular você vai se preocupar muito pouco menos com a abertura. Só se você quiser algo muito desfocado, um fundo muito desfocado, aí você vai se preocupar com a abertura, ok? Aí o ISO você já modifica para ajustar a abertura, certo?
Aí já é outro ponto, né? Então, primeira coisa é você ajustar o shutter speed, depois você vê o que é mais importante para você, se é a abertura ou um ISO menor, para daí você fazer os dois ajustes. Mas o mais importante aí para você ter um match de cor interessante entre os dois é o balanço de branco, né? O balanço é basicamente o balanço de branco. Depois, se você tiver aí uma exposição, os dois estiverem na mesma na mesma exposição, né? Por exemplo, ali o fotômetro em zero, né? Não precisa ser em zero, mas eu estou dando um exemplo de zero. Se estiver os dois em zero, vai ser melhor também, porque você pode pegar a configuração de um e jogar na configuração do outro sem problema nenhum, tá certo? Então, essas são as primeiras coisas que você precisa fazer. Outra coisa que pode influenciar, no caso aí eu já estou entrando no match de cores agora, né? No caso de exposição, é basicamente isso, né? De você conseguir ajustar essas configurações, né? Balanço de branco, ISO, abertura e shutter speed, certo? Para a gente não iniciar no match de cores agora, você tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Não, na verdade tem que treinar também, né? Como qualquer outra coisa. Tem que treinar. Tá Então, testando e treinando. Não adianta querer sair captando imagem e editando e vai ficar um filme fantástico. é, Então, é um ponto que você tem que prestar bastante atenção no treino, né? Muitas vezes a pessoa acha que já está fazendo um material bom porque não tem alguém que lhe diga que está ruim, certo? Verdade. Então você está ali muitas vezes os seguidores ou os parentes, a mãe, a esposa, o filho, quem quer que seja, vai dizer que imagem linda. Já aconteceu muitas vezes comigo. Quando eu olho hoje as imagens que o pessoal dizia que era linda, eu dá vontade de matar a pessoa. Mas isso é por quê? Porque você não tem alguém que tenha um olhar que consiga realmente dizer se a imagem está boa ou não, né? Que consiga lhe dar esses feedback. Então você sempre tem que estar em evolução, sempre tem que estar treinando, seja na parte da pilotagem, seja na parte da captação, certo? Mas vamos lá. Então você já aprendeu o que é ISO, você já aprendeu o que é abertura, você já aprendeu, pelo menos você entendeu um pouco. Aprendeu, eu tenho certeza que você não aprendeu. Quando você começar a treinar, vai ter dúvidas, certo? Assim, aí a gente tem que entrar na parte de exposição ainda, referente ao filtro ND. Por quê? Porque se você colocar ali, por exemplo, no seu drone, vou dar um exemplo do drone porque é mais fácil de eu explicar, não que seja diferente no celular, mas é mais fácil de eu explicar. Você está ali no seu drone, com a abertura fixa em 1.7, você vai fazer uma filmagem e você está em 4K 24 fps. Se é 4K 24 fps, qual é a abertura, qual é a velocidade do obturador? Pode responder. Como é que é? Você está em 4K 24? 4K 24 fps, qual a velocidade do obturador na regra dos 180 graus? 1.50. 1.48, como não tem 1.48, vai para 1/50. Isso aí, o dobro. Aí, você vai deixar 1.50, não é de arma, né? 1.50 é da velocidade do obturador. A abertura é em 1.7. Em 1.7, o que é que acontece com a abertura em 1.7, se você entendeu? Quanto menor o número, mais o quê? Maior exposição à luz. Mais luz. Ok? Pronto, beleza. Aí você está em um horário mais ou menos ali de 10 a 3 horas da tarde. Em um sol, você é de Curitiba, não foi que você falou? Curitiba não tem sol. Não tem sol. Curitiba é só nublado. Só nublado. Ajuda, Beleza. ajuda. Mas durante o dia, nesse horário, vai ter uma boa iluminação. Mesmo que seja nublado, vai ter uma boa iluminação. Isso vai acontecer também de qualquer jeito. Mas se fosse aqui, era muito pior. Certo? Se fosse aqui no Nordeste, ia ser muito pior. Mas vamos lá. Tá nublado, mas mesmo assim ainda tem muita luz, né, do sol. O shutter speed vai ser 1/50, que você tem uma boa entrada de luz. A abertura vai ser 1.7, porque ela já é fixa. Vai ter também uma grande entrada de luz. E o ISO vai ter que ser o mínimo.
1, o ISO vai ficar em 100, certo? Que é o mínimo ali do drone. Com isso, você pode testar aí. Vai ficar estourada a sua imagem, certo? Vai ficar branca. Pode não ficar tudo branco, como se fosse aqui no Nordeste, mas ela vai ficar branca. Ou possivelmente ainda fique tudo branco. Vai depender aí do horário e como esteja o sol. Se isso acontecer, o que é que você vai fazer? Adicionar filtro ND, certo? O filtro ND na filmagem só entra para isso. Porque se você fosse utilizar uma configuração errada, por exemplo, a configuração, nesse caso aí, a única coisa que você consegue mexer é o quê? Para diminuir essa luz, é na velocidade do obturador. Porque o ISO já está no mínimo, sem filtro ND no caso. Imagine que você não tem filtro ND no drone. A única configuração que você consegue mexer é na velocidade do obturador, porque o ISO já está no mínimo. Você não tem como diminuir mais o ISO para entrar menos luz. A abertura já está fixa em 1.7. Você não tem como aumentar esse número para diminuir a entrada de luz. Não tem como, certo? Ela já está fixa ali em 1.7. A única coisa que você consegue mexer, a única função que você consegue mexer é no shutter speed, na velocidade do obturador. Com isso, para você diminuir essa entrada de luz, você vai ter que chegar ali em números, por exemplo, 1/1500, no seu caso aí, mais ou menos de lugar nublado, 1/1000 até 1/2000, mais ou menos aí, tá certo? Nisso você vai ter uma filmagem que ela vai ficar pulando, ela vai ficar travando. Por quê? Porque a velocidade do obturador está muito rápida, aí o movimento vai ficar travando, certo? Você vai ficar um movimento ali meio que pulando. Muito mais ainda, muito mais perceptível se você fazer filmagens em objetos, veículos náuticos, né, onde você vai ter ali movimentação de água. Se você tiver, por exemplo, folha, por exemplo, de coqueiro. Se você estiver passando também em telhados, você vai ter aquele efeito moiré, né, onde fica se mexendo em cima de telhado, certo? Então você vai ter esses tipos de efeitos ou de problemas, né, com uma velocidade alta desse jeito. Aí, agora se você estiver filmando, por exemplo, se fosse eu aqui, me filmando aqui, não precisava tanto eu ter essa configuração de 1/50. Por quê? Porque eu tenho um pouco movimento aqui, ó. Eu me movimento pouco aqui na câmera. Então eu não preciso deixar essa configuração na regra dos 180 graus. Para mim aqui nesse caso eu não tenho esse problema, certo? Agora se você estiver fazendo a outra coisa que também influencia bastante é se você estivesse filmando, por exemplo, rally, onde está jogando ali muita terra, você tem muito movimento ali de terra, de areia e tudo mais. Então você já teria que ter essa configuração muito mais cravada. Então, se você não tem um filtro ND, você vai ter que mexer na velocidade do obturador. E daí você vai ter, possivelmente, esses problemas, tá certo? Então, você adiciona filtro ND, onde você vai diminuir essa entrada de luz no sensor através de uma lente escura, e aí você conseguir colocar a velocidade do obturador o mais próximo de 1/50, certo? Então, é para isso que você utiliza o filtro ND na filmagem. Simplesmente para isso. Filtro ND, veja que eu estou falando de filtro ND, não estou falando de filtro polarizado, não estou falando de outros tipos de filtro graduado e tudo mais. Estou falando de filtro ND, filtro de densidade neutra. Ele é só uma lente mais escura. Ele não tem nenhum tipo de efeito. O filtro ND não vai deixar a sua imagem com mais qualidade. Eu digo qualidade assim de tipo 1080, 4K, 8K. Não vai melhorar essa qualidade desse estilo. Não vai deixar a sua imagem também mais bonita em relação a se é mais verde, se é mais amarelo, se é mais laranja, não vai ter isso. Se o pôr do sol vai ficar mais bonito, então muita gente que está iniciando vê um pôr do sol bonito ali, pergunta, utilizou filtro ND? Não precisa, dependendo do que você vai fazer, claro, né? Se não for para deixar a velocidade do obturador o dobro do FPS, não precisa utilizar filtro ND, tá certo? Então, o filtro ND é para isso. Na fotografia, é para quê? É para você conseguir fazer aqueles movimentos de longa exposição. Se você está durante o dia e quer fazer uma longa exposição, você vai ter que utilizar filtro ND. Senão, você vai ter que fazer uma fotografia onde vai travar o movimento. Ou se você não quer travar o movimento, você quer deixar com o movimento, por exemplo, você está fazendo uma foto de uma avenida durante o dia.
Aí você vai colocar a velocidade do obturador 1/1000, por exemplo, como se fosse no mesmo horário aí da filmagem. 1/1000. O que é que vai acontecer? Os carros vão ficar travados, parecendo que estavam estacionados. Ele vai parecer que estava estacionado. Então você não vai dar aquele dinamismo, né? Acho que seria essa palavra, aquele movimento na avenida. Por quê? Porque os carros vai parecer que eles estavam ali em um engarrafamento. Entende? Ele vai ficar ali travado o movimento. Agora, se você já adiciona o filtro ND e coloca ali, dependendo da avenida, né? Suponhamos que seja uma BR, né? Ou uma avenida muito movimentada ali com 4 vias e tudo mais, 4 faixas, né? O que é que vai acontecer? Você pode colocar ali 1/100, 1/60, aí você vai equalizar de acordo com a quantidade de movimento que você quer. Aí você vai ter um pouco de movimento, o carro vai começar a dar aquele movimento. O carro vai ficar com um pouco de motion blur, né, de desfoque, né, um pouco de desfoque de movimento. Aí você vai ter uma imagem com mais dinamismo. Isso aí já até diferencia você de um possível concorrente. Só essa foto, assim, um pouco diferente, porque muitas vezes quem está iniciando não sabe como fazer essa foto. E aí você consegue fazer uma foto de uma avenida mostrando que o movimento estava fluindo, porque você dá esse movimento na foto, mas continua sendo uma foto. Você não precisa. Agora, se você quiser dizer que estava parado, estava engarrafado, é só você fazer uma foto com a velocidade do obturador alta. 1/1000, 1/500, dependendo aí da velocidade do carro, 1/500 já vai travar o movimento, certo? Então, o filtro ND você utiliza para isso, para você mudar a estética, não para mudar a qualidade. Dependendo do filtro ND que você está utilizando, você pode até perder qualidade, certo? Agora me conta aí, o que é que você achou? Que basicamente a gente já está a 45 minutos. Tava bom. Basicamente é isso. O que assim, para não profissional, né, que não tem o conhecimento, tudo é uma evolução. Então, a pilotagem do drone é uma evolução. Estou com o meu há praticamente 8 meses. Não treino todas as semanas, mas tenho treinado. Já melhorei bastante na firmeza, na captação e tal. E ainda tenho algumas dificuldades, não é nem com a captação da imagem. Eu tenho conseguido fazer essas composições. Ainda tem uma diferença muito grande quando você vai editar esse filme e jogar a captação de outros aparelhos ou de outras marcas, né? Que aí você tem que fazer na edição, você tem que dar uma trabalhada em algumas imagens, baixando um pouquinho o branco, exposição, temperatura e assim por diante. Tenho melhorado bastante, longe ainda de ser um profissional, mas acho que o mais importante é isso, de estar aí com você e você estar disposto a sempre nos orientar, né? Sempre nos dar uma direção. Porque cada vez é um pouquinho mais. A gente não sai captando imagem de drone e fazendo filmes fantásticos. Isso não acontece. É salvo se tiver um dom fora do comum. Mas para nós, meros mortais, é isso. É uma evolução constante. Se pegar o dia que eu comprei o drone para hoje, as minhas imagens já são muito melhores. Mas eu sofro o que você sofria. A mãe, o pai, o avô vê e fala, nossa, que legal, eu tenho 50 anos, você com 50 anos descobriu uma profissão. Eu falei, não, para mim é hobby. Mas como eu gosto disso, eu tenho tentado melhorar bastante. E obrigado, Silvano, por essa ajuda, sempre à disposição para nós, para nos orientar e nos ajudar. Mesmo, né? Tem que estar sempre em evolução e buscando essa evolução. Não é só dizer assim, não, eu quero fazer uma boa imagem de drone, eu quero ganhar dinheiro com drone, mas não procurar isso, né? Achar que vai cair do céu. Então vai. Assim, para quem está começando agora, eu estou começando agora, mas já estou um pouquinho mais adiantado, não ache que o dinheiro vai comprar a qualidade de nada. Pode comprar o melhor drone. Se você não perder tempo treinando com ele, se você não perder tempo olhando na internet, buscando, entendendo o que é, tanto a parte de captação, porque é complexo, né? Esse negocinho é um avião. Ele é complexo de pilotagem, ele é complexo para você captar a imagem. Então, assim, não é o dinheiro. Você pode estar com o Mini 2 ou pode estar com esse comprado até no AliExpress. Não é esse o problema. É você treinar, treinar, treinar. Eu até, quando eu comprei o meu, falaram, você está comprando muito evoluído, tal, que é o Mini 3, né? E hoje eu me arrependo, eu poderia ter comprado um de quentão, para treinar os movimentos.
Aí depois, quando você vai evoluindo nos movimentos, eu compraria um pouquinho maior, talvez um Mini 2, um Mini 3 já, para treinar daí a captação. São coisas completamente diferentes. Então, no drone, você tem que ter várias habilidades, não só a de pilotagem. Eu digo bastante aí pela internet, ou pessoalmente, tanto faz, é que a pessoa tem que ter o dinheiro, ou estar disposto a gastar, porque muitas vezes tem o dinheiro, mas não está disposto a gastar, não só no equipamento, mas sim também em conhecimento, certo? Isso eu digo muito mais para que muitas vezes a pessoa entra como hobby, certo? Não sei se é o seu caso, né? Se você entrou como hobby e não quer ganhar dinheiro com drone, mas dependendo do que você esteja fazendo, vai aparecer serviço, mesmo como hobby. Aí agora vai de você, se você quer prestar esse serviço ou não, mas serviço vai aparecer, O que certo? acontece hoje para mim é hobby, mas as pessoas vendo meus videozinhos, eu trabalho com moto, né? Então eu faço muito vídeo de moto, é minha paixão. E aí eles, por exemplo, vários amigos, vários parceiros para a empresa que tem o mesmo ramo, falam, cara, você vai lá grava para mim de drone. Eu falei, mas eu não faço profissionalmente, mas fica muito legal. Então, assim, de vez em quando eu vou fazer também por hobby, né? Não é para soltar filmes e tal, mas eu tenho feito aí final de semana, que para mim serve inclusive como treinamento. Então eu falo, eu não faço filme, mas eu vou lá treinar e te dou essas imagens. É isso, é isso. E aí, o que acontece? Como tem essa possibilidade, ou a pessoa já entra nessa possibilidade de ganhar dinheiro, o que eu aconselho muito mais é você comprar um drone. Suponhamos aí, você comprou o Mini 3 e não teve mais dinheiro para comprar, por exemplo, conhecimento, certo? O que eu aconselho é o quê? Baixa um pouco o drone, vai para o Mini 2 e compra conhecimento, certo? Porque se a pessoa está comprando para ganhar dinheiro, ela precisa ganhar dinheiro mais rápido. E esse ganhar dinheiro mais rápido é através do conhecimento. Você pode até ter o conhecimento ao longo do tempo, pode. Só que aí vai demandar mais tempo para você ter esse conhecimento, tá certo? Só para você saber aí, Cezinha, na parte do match das imagens, já passou aqui do nosso horário e tudo mais, mas eu vou dar essa dica porque eu falo demais mesmo. Você tem que prestar atenção tanto na parte do codec que você está utilizando dos drones. Se as imagens estão em D-Log, no caso do drone, no iPhone eu não sei a nomenclatura, mas vai estar o nome log lá também, né? É, é, ou, por exemplo, gravar em ProRes no iPhone, certo? Na GoPro é o modo não é o modo normal, não. Deixa eu lembrar aqui, meu Deus. Poxa. Você vai ver que a imagem ela fica com menos saturação, menos contraste, ela fica uma imagem mais feia, vamos dizer assim. Tá certo? Então você vai ver lá na GoPro também. Do mesmo jeito no iPhone. No drone vai ser D-Log ou D-Cinelike. Isso vai depender muito, que eu não lembro. Acho que o Mini 3 tem D-Log já também. Se D-Log tiver, e Cinelike, os dois. pronto. Então já tem os dois, você utiliza o D-Log, certo? Aí o D-Log você vai ter uma captação mais lavada. Para você conseguir dar o match nas cores é muito mais fácil, tá certo? Isso eu estou falando mais fácil se você souber, no caso, já ir para pós-produção para fazer essa equalização de cores, tá certo? Agora, se você tivesse, por exemplo, ao invés da GoPro, uma Osmo, uma Osmo Action, por exemplo, ou um Osmo Mobile, mobile não, um Osmo Pocket, qualquer um desses, era mais fácil, porque você colocaria os dois nas mesmas cores e aí ficaria tudo igual, entendeu? Não que eu estou dizendo para você comprar um desse, mas estou Não, dizendo que seria mais fácil no caso. mas foi um erro meu, cara. Eu comprei a GoPro depois, eu devia ter comprado um DJI. Conversariam perfeitamente. Isso, entendeu? Mas é possível fazer, sem problema nenhum. É só você saber exatamente como fazer, tá certo? Que aí já entra muito mais a parte de colorização, ok? Você tem algumas técnicas que você precisa fazer, por exemplo, como igual eu falei, né? D-Log, o codec é importante, a exposição, o balanço de branco, né? A parte ali, se você tá. O tipo de tonalização que você está gravando, né? Isso tudo vai fazer diferença para ajudar na colorização, tá certo? Isso tudo vai ajudar. Mas é isso. Gostou da aula?
Muito. Prazer estar conversando contigo aí pessoalmente, virtualmente, mas é isso que eu esperava do nosso curso, esse suporte e essa mentoria. Massa, eu que agradeço. E se tiver qualquer outra dúvida, a gente pode marcar outra em um próximo momento aí também, tá certo? Feito, meu amigo. Obrigado, senhor. Valeu, Cezinha. Eu que agradeço. Bons voos aí, cuidado e que Deus abençoe. Amém. Pessoal que está em casa aí, que está assistindo, em casa ou em qualquer lugar que está assistindo. Então, foi mais um episódio aí do Padronizando com o Cezinha. A gente falou aí sobre a parte de captação de imagem, mais especificamente sobre ISO, abertura e shutter speed, né? Na próxima quinta-feira tem mais uma aula também. Valeu!